Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Mestre do Kung Fu pela coleção histórica Marvel da editora Panini Comics. Esse aqui é o volume 1 que vem com essa box, essa caixinha aqui, para acomodar os 4 primeiros volumes. Lembrando que a editora Panini prometeu para o ano de 2018 o lançamento de 8 volumes dessa coleção do Mestre do Kung Fu. Você comprando em banca, ou pela Amazon, ou pela Saraiva, ela vai vir também com essa caixinha aqui. Aliás, a aposta de lançar o Mestre do Kung Fu é um tanto arriscada, não é exatamente um personagem tão famoso aqui no Brasil, né? Além disso, é uma publicação que, até onde eu sei, ninguém estava pedindo. E a editora Panini acabou lançando essa publicação, que é bem bacana. Eu vou fazer um apanhado histórico desse material, afinal, nós estamos falando aqui da publicação que traz as primeiras histórias do Shang-Chi, que é o Mestre do Kung Fu. Vamos falar sobre o acabamento gráfico dessa publicação. Ela segue os mesmos moldes das outras coleções históricas Marvel. Então ela vem com capa cartonada, um papel offset colorido, cerca de 164 páginas, ao preço de R$ 24,90, mas dá para você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Essa publicação compila as edições de Special Marvel Edition 15 e 16, Master of Kung Fu 17 a 20 e Giant Size Master of Kung Fu número 1. O Mestre do Kung Fu foi criado na Era de Bronze dos quadrinhos em dezembro de 1973 por Steve Englehart e Jim Starlin, que é o mesmo criador do Thanos. Shang-Chi, que dá um nome ao protagonista, em chinês significa a ascensão do espírito. E essa foi uma jogada da Marvel Comics em criar um personagem das artes marciais, exatamente para aproveitar os filmes de sucesso da década de 70, envolvendo o Kung Fu, principalmente por conta do Bruce Lee, e também da série de TV de grande sucesso chamada Kung Fu, que era estrelada pelo David Carradine. E exatamente esse ator serviu como base para a criação das feições do personagem pelo Jim Starlin. Posteriormente, com a substituição do desenhista pelo Paul Gulacy, eu não sei se é exatamente essa a pronúncia correta, o aspecto do rosto do personagem acabou mudando, ficando bem mais semelhante ao do Bruce Lee. As 14 primeiras edições de Special Marvel Edition trazem republicações de aventuras dos personagens Marvel. Aí nós temos a estreia do Mestre do Kung Fu na edição número 15, ele aparece na 16, na 17, aí o título muda de nome, passando a se chamar The Hands of Shang-Chi Master of Kung Fu, e dura uma porrada de números até a edição número 125, mostrando o sucesso do personagem vindo naquela onda de artes marciais. Durou até o ano de 1983. Além disso, o personagem teve um anual e 4 Giant Size. Depois que passou o hype das artes marciais, o personagem meio que caiu no esquecimento, fazendo apenas algumas aparições em determinados títulos. Só que nos anos 90 ele acabou ganhando uma série curta, e também nos anos 2000 pelo selo Marvel Max. Não tem como falar do Mestre do Kung Fu sem falar do seu maior antagonista, o seu próprio pai, Fu Manchu, que na verdade não é uma criação dos quadrinhos, mas sim um personagem pulp criado pelo Sax Homer, ele que cedeu os direitos da utilização do personagem Fu Manchu, que segue aquele arquétipo do gênio do mal, com características estereotipadas dos chineses para os americanos na época. Era um cara misterioso, que tinha conspirações, traidor, que era muito inteligente e ardiloso, e sua principal característica era um exilir que o deixava imortal. O vilão Fu Manchu inspirou diversos outros personagens dos quadrinhos e também do cinema, filmes e seriados. Mas mencionando aqui apenas dos quadrinhos, nós temos o Mandarim, vilão do Homem de Ferro, nós temos o Garra Amarela, que é um vilão do Nick Fury, nós temos também o Hark, que foi um personagem, um cientista do mal, utilizado pelo Warren Ellis na série Planetary. O Fu Manchu, apesar de não ter esse nome, ele também foi o vilão na série Liga Extraordinária do Alan Moore. O personagem não está em domínio público, então eles chamavam de Devil Doctor ou The Doctor na série escrita pelo Alan Moore. Então ele realmente é um vilão muito influente na cultura pop, carregando aquele estereótipo do chinês lá na década de 70.
Mas não foi somente o Fu Manchu que foi licenciado para a Marvel Comics pelo Sex Homer. Ele licenciou personagens secundários que já aparecem nas primeiras histórias do Shang-Chi, como o Dennis Nayland Smith, temos o Dr. Petrie, entre outros personagens que pertencem a esse universo pulp criado pelo Sex Homer. Ainda nos anos 80, a Marvel Comics perdeu os direitos de publicação do Fu Manchu em quadrinhos, além de outros personagens coadjuvantes que foram criados pelo Sex Homer. Então, quando o vilão aparecia dentro das histórias do universo Marvel, ele não era nominado, aparecia apenas o vulto, ele nas sombras. E para tentar contornar essa questão, o personagem foi chamado de Zheng Zu. E mais recentemente, para tentar estabelecer um ponto definitivo nessa questão, o Ed Brubaker, na série Vingadores Secretos, ele faz ali com que alguns agentes da S.H.I.E.L.D. que eram traidores, eles ressuscitam um Fu Manchu zumbificado e falam que na verdade o nome Fu Manchu era um pseudônimo e o nome real mesmo do pai do mestre do Kung Fu é Zheng Zu. Os criadores do personagem, Steven Englehart e Jim Starlin, não ficaram tanto tempo escrevendo o personagem. Eles acabaram sendo substituídos pelo roteirista Doug Maint e Paul Gulacy na arte. E eles inovaram o personagem, não mais se afeiçoando tanto àquelas séries dos anos 70 de Kung Fu e artes marciais, e sim colocando uma mistura entre os filmes do Bruce Lee com James Bond. Aliás, já foi revelado pelo desenhista Alan Weiss que tanto ele como Steven Englehart e o Jim Starlin, quando escreviam as histórias do mestre do Kung Fu, eles estavam sob efeito de ácido, o famoso LSD. Aqui no Brasil, o mestre do Kung Fu, assim como vários personagens Marvel, estrearam pela editora Ebal, mais especificamente na série Kung Fu, que trazia outros personagens aí atrelados às artes marciais. Depois, o personagem acabou ganhando um título mensal pela editora Block, onde tinham aquelas cores mais aberrantes, mas também não durou muitos números. Com a editora Abril assumindo as publicações do universo Marvel aqui no Brasil, as primeiras edições chegaram a sair no título do Capitão América, ganhou algumas outras republicações, mas a série contínua do personagem, ela passou a ser dentro da revista do Capitão América e também na revista Super Aventuras Marvel. Feita essa introdução, vamos falar aqui do Shang-Chi, que foi um personagem criado como uma arma viva lá na China pelo seu pai, o Fu Manchu. Só que ele foi criado de forma isolada, ele não tinha acesso às tramóias, às ações ardilosas, às conspirações que o seu pai fazia, e ele foi escalado para matar o Dr. Petrie. Só que com isso, chegando naquela situação de realmente tirar a vida de uma pessoa, bate aquela questão moral do Shang-Chi, ele acreditando estar fazendo algo para o bem da humanidade, seguindo estritamente as ordens do seu pai, até que algumas questões são colocadas em jogo e fazem ele realmente reavaliar essa situação. Então ele percebe que na verdade ele não passava de uma marionete nas mãos do seu pai, o Fu Manchu. Então essas primeiras histórias vão mostrar o personagem tendo que lidar com as ações do Fu Manchu, no sentido de capturar e até mesmo matar o Shang-Chi, bem como ele tentar impedir os planos do pai e também fazer uma espécie de redenção por esse ato criminoso que ele fez, sem exatamente saber que na verdade ele estava seguindo as ordens de um genocida. Apesar de adorar a arte do Jim Starlin, ele tem uma narrativa de ação muito boa, inclusive algumas cenas de luta, elas são muito características do Jim Starlin, ele utiliza em diversas publicações que ele desenhou. Na minha opinião, é inegável que a partir do momento que o Paul Gulacy assume a arte da publicação, galera, a gente tem um nível maior para as histórias, principalmente porque ele fica mais pautado na cultura oriental, inclusive na feição do próprio Shang-Chi. Eu sei que muita gente vai me perguntar, Fernando, a história é datada, tem muitos textos, ela acaba se tornando chata. Não, galera, é uma história divertida, você acompanha todo esse início do personagem, ele sendo desenvolvido, a narrativa tanto do Steven Englehart como do Doug Maint é muito boa, eu acho que eles conseguem captar muito bem aquele hype que teve na década de 70 envolvendo as artes marciais, e mesmo quem não viveu essa época, eu nasci bem depois, eu lembro
lembro que os filmes do Bruce Lee, do Van Damme, ainda que ele não seja um oriental, era algo que eu adorava como criança. Então eu tive essa sensação lendo a publicação do Mestre do Kung Fu. Lembrando que lá nos Estados Unidos já tem 4 ônibus do personagem Mestre do Kung Fu. Ou seja, tem muita história para sair ainda. Espero que além desses 8 volumes previamente anunciados pela editora Panini Comics, ela traga mais e mais histórias do Mestre do Kung Fu. E eu dou uma nota entre 8 e 8,5 para a série Mestre do Kung Fu, o nosso querido Shang-Chi da Marvel Comics. É o Bruce Lee, né, galera? Então é isso daí. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui! Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands